Fala, rapaziada, outra vez, eu e você e eu, nós juntos por boas conversas, até porque boas conversas clareiam as coisas, e hoje um bate-papo sobre teologia. Precisamos de uma para viver. Tenho convidados especiais. Primeiro vem para cá Lutero. Fica aqui. Somente a Escritura. Brincadeira. Eu tenho comigo hoje Heber de Oliveira, jornalista, pastor, parte da equipe pastoral da Vila Manchester, em São Paulo. É também responsável pela revista Regi. Bem-vindo, meu amigo. Bom ter você nesse bate-papo de hoje. Valeu, Eliseu. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Deus nos ajude. Valeu. Tenho também Cleo, meu amigo, diretor do Seminário Batista Independente no Rio Grande do Sul, é parte da equipe de liderança também da convenção no estado do Rio Grande do Sul e também da equipe MOB no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma alegria de recebê-lo também nesse bate-papo. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Eliseu, muito obrigado, Heber, muito bom fazer parte desse momento aqui também de discussão, de conversa, vai ser um prazer muito grande. Bora lá! Teologia, precisamos de uma para viver. Eu pergunto aos meus amigos, de fato, precisamos de uma teologia para viver? Qual a importância da teologia não diria na vida, para a juventude? Na minha opinião, sim. Teologia é muito importante porque se nós queremos conhecer as coisas boas e nós temos o desejo de conhecer as coisas bonitas, as coisas lindas, as coisas importantes da vida, né? Por que nós não iríamos querer conhecer mais a respeito de Deus, né? Que nos criou, que nos oportunizou a salvação, que nos ama. Então, teologia tem a ver com isso, né? É o lado humano numa tentativa de conhecer mais a respeito de Deus. Esse Deus que se revela ao ser humano através da criação e se revela através da sua palavra, e depois nós temos aí a revelação ápice, né? Através de Jesus Cristo. Que legal, que legal. Eu achei bacana quando você fala das coisas lindas, das coisas belas da vida. Heber, manda aí. Não, eu concordo, né? Teologia, partindo, né, nós estamos falando de teologia não como um estudo de Deus, porque Deus não é objeto de estudo, mas sobre aquilo que está relacionado a Deus, né, ao mundo a partir da ótica de Deus. Com certeza é importante o jovem ter uma visão correta a respeito de Deus e do que ele pensa sobre o mundo, a humanidade, enfim, sobre a vida. O que vocês entendem? Por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu não gosto de teologia, eu prego a palavra, eu quero a unção, como se uma coisa fosse diferente da outra. E isso é comum para vocês? Vocês já ouviram isso? Eliseu, sobre isso, eu acho o seguinte, a maioria das pessoas fazem teologia quando, por exemplo, fazem uma afirmação sobre Deus, ou sobre algo do ponto de vista, vamos assim dizer, de Deus. Acho que a diferença é a qualidade dessa teologia, o ponto de partida para fazer, de repente, tais afirmações. Por exemplo, quando você faz uma afirmação, Deus é pai, não é padrasto, né, que é uma afirmação assim, bem popular, eu penso que isso não deixa de ser uma teologia. Agora, a questão é a qualidade dessa teologia, da onde você parte para fazer as afirmações a respeito de Deus e a respeito daquilo que ele pensa. O saber explicar, ou justificar, não sei se seria isso, explicar o que ele está falando. Você sabe explicar suas afirmações, talvez? O que eu quero dizer é assim, ó, eu penso que nós fazemos teologia, né, a partir da palavra de Deus, né, tendo a Jesus Cristo, como o Cléo já bem falou, uma revelação, o ápice da revelação de Deus, nós fazemos uma teologia cristocêntrica, né? Sendo Cristo a expressão exata do ser de Deus, enfim, o Filho que revela o Pai. O que eu quero dizer é que as afirmações teológicas que são feitas, né, a respeito de Deus, a respeito, enfim,
é o ponto de partida, aonde você parte. Porque as pessoas estão partindo de diversos lugares para fazer as afirmações. Ah, por que você diz que Deus é assim? Ah, porque o meu vizinho falou, a minha vizinha falou, meu pai disse isso. Tá. Então é um ponto de partida, entendeu? Acho que é isso que vai fazer a diferença, porque outras religiões também, ao meu ver, fazem teologia, né, a partir de outros pontos de partida. Legal. O grande problema é esse, né? Que quando as pessoas, às vezes, tentando justificar uma ideia ou um posicionamento, eles negam algo em detrimento de outra coisa, né? Então, por exemplo, eu leio a Bíblia, eu prefiro a Bíblia do que a teologia, né? Não tem como você separar isso. É a mesma coisa que o camarada que está fazendo dieta diz, ou parou de beber bebida alcoólica, ele diz, eu não bebo mais, agora eu só tomo, né? Então, uma coisa não dá para separar da outra, né? Então, concordo completamente com o Weber. Toda vez que nós nos posicionamos, quando nós fazemos uma leitura da Bíblia, ou quando nós defendemos algo em relação a uma religião, ou nós estamos fazendo algo, né? A teologia em si. Então, a teologia, na verdade, a teologia é uma tentativa humana de conhecer mais a respeito da divindade, né? Então não tem como separar essas coisas. A teologia é inerente ao ser humano, na verdade, e o que muda são justamente esses graus de conhecimento, né? A respeito do divino. Nessa série ainda, Mob Responde, #teologia, eu queria mais uma pergunta para esse encontro de hoje, para esse vídeo de hoje. Existe uma diferença ou duas teologias, uma teologia para jovem e uma teologia para um não jovem, um adulto ou uma criança, ou outras teologias? Ou é uma teologia só? Eu diria o seguinte, teologia é teologia, né? Ou seja, quando nós falamos daquilo que está relacionado a Deus, nós falamos de uma teologia. Eu acho que a diferença, que talvez na sua pergunta esteja implícita, é a aplicação dela. Então, obviamente, o jovem, ele tem um universo de desafios e dificuldades e crises que algumas ou muitas delas são diferentes de uma pessoa que já viveu mais tempo. Então eu penso que a aplicação dessa teologia tem diferença. A teologia é teologia. Deus é amor pro adulto, pro jovem, para a criança. Inclusive algumas pessoas, isso gera uma certa polêmica, né? Por exemplo, algumas pessoas falam que existem teologias e outros teologia. Isso depende da compreensão. Se nós pensarmos na teologia, ela é, na verdade, toda essa complexidade em relação às coisas de Deus. Agora, quando nós também falamos em teologias, volta a falar, né, esse lado humano, aí sim, nós poderíamos dizer que há mais teologias, ou talvez a expressão mais correta seria, nós temos linhas teológicas diferentes, né, dentro da própria teologia. Que é a maneira da compreensão humana, não a maneira da revelação divina, porque a revelação divina é uma só, mas nós temos compreensões diferentes, né? Tem dentro do próprio cristianismo, nós vamos ver pessoas que fazem interpretações diferentes do seu mundo, diferentes da Bíblia, por exemplo, em várias questões, né? Nós temos, por exemplo, na área de soteriologia, nós poderíamos falar do calvinismo, do arminianismo, da própria questão do Pelágio, de repente, um pouco menos, né? O universalismo, por exemplo. Nós temos dentro da escatologia, né, o amilenismo, milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, e assim por diante. São linhas teológicas diferentes. Por quê? Porque quando nós falamos agora, claro, cada vez mais a questão vai expandindo, né? Entre a boa e a má teologia. Mas dentro da própria boa teologia, como o Weber mencionou, nós temos alguns assuntos que eles são muito claros para nós, né? Nós não temos como questionar algumas coisas, a Bíblia é extremamente clara, mas o próprio Pedro, né? Ele fala do apóstolo Paulo, né? Das escrituras do apóstolo Paulo, e ele diz isso, que tem algumas coisas nas escrituras que são difíceis de compreender, e aí ele até diz isso, né? Que tem muito herege aí deturpando por causa dessa dificuldade de entendimento. Mas existem coisas que são difíceis de entender e a gente precisa ser tolerante com algumas compreensões, né?
Eu tenho, por exemplo, algumas linhas teológicas que normalmente eu acabo dizendo o seguinte, eu não posso dizer que é certo ou que é errado em relação ao outro, mas eu digo assim, na minha visão, há mais coerência, dentro da minha visão, há mais coerência na compreensão dessa maneira de compreender essa linha teológica. Legal. Valeu, Cléo. Obrigado, Cléo. Obrigado, Heber. Muito obrigado, pastor Eliseu. Obrigado a todos que estão assistindo. Até a próxima. Deus abençoe. Bom, também obrigado mais uma vez, Eliseu, Cléo. Deus abençoe a todos aí, o pessoal que está com a gente aí. Deus abençoe. Eu quero dizer que o canal está aberto. Se você tem uma pergunta, quer saber algo mais, mande sua pergunta e a Mob responde, ou a Mob tenta responder. Aproveitando, o próximo vídeo é sobre atualização. A Bíblia precisa de uma atualização? Esse ponto de vista, essa nossa compreensão, você vai saber no próximo vídeo, na próxima terça-feira. Curte, compartilhe, vamos crescer juntos. Lembre, boas conversas clareiam as coisas. Tamo junto.